refletindo sobre as projeções, e uma parte que me tocou bastante foi quando apareceu o trecho, né, de que o bom pregador e o mau servidor são termos que não se coadunam, né, que não devem se coadunar. Então, estamos tentando, né, fazer com que o bom ou o pregador seja também o servidor, porque a palavra, né, quando a gente faz alguma apresentação, como é um som, né, e o som é uma onda mecânica, ele vai propagando. Então quem está lá atrás vai escutar um pouquinho depois de quem está aqui na frente. Então a primeira pessoa que escuta é quem está falando, porque o ouvido é o que está mais próximo, né? Então, em última análise, a palestra é primeiramente para quem está falando e depois para quem está assistindo. Então existe essa coisa, só estou em pé para facilitar a compreensão e para facilitar a transmissão da mensagem. Nada além disso. E o título, o assunto que nós trouxemos é um artigo de Kardec que está em As Obras Póstumas. É um livro que é bastante interessante, tá? Ele faz parte não faz parte do Pentateuco, né, mas é uma obra à parte, Obras Póstumas, porque os artigos, né, os ensaios de Kardec foram compilados após o desencarne dele, e tem bastantes assuntos interessantes. Então eu recomendo, assim, tem vários assuntos aqui que são bem interessantes. E o título do nosso assunto de hoje, né, do nosso tema, é As 5 Alternativas da Humanidade. E Kardec começa, né, nesse ensaio, ele começa com esse parágrafo aqui. Bem poucos homens vivem despreocupados do dia seguinte. Ora, se cada um se inquieta pelo que virá após o dia que está transcorrendo, com mais forte razão é natural que se preocupe com o que haverá depois do grande dia, o que é uma grande verdade. Nós, com certeza, quando chegamos aqui ao centro, a gente deixa os nossos problemas um pouco de fora, mas acabou aqui, acabou o almoço, não, eu tenho que me preparar para segunda-feira, que segunda-feira é dia de trabalho, ou a criança vai se preocupar com o dever na escola. Sempre temos uma preocupação com o futuro, seja ele mais próximo ou seja ele mais longo. Se o dia de amanhã a gente já se preocupa, imagina como Kardec falou aqui sobre depois do grande dia. Ou seja, existem duas opções. Então, basicamente, ou a gente vai viver ou a gente vai deixar de viver. Depois que deu esse grande dia é quando desencarnarmos. Então existem basicamente duas alternativas. Ou a gente imagina que vai haver alguma coisa, ou a gente imagina que está tudo terminado, basicamente. E as alternativas que ele propõe, né, que ele cita e que ele vai explicar uma a uma, são essas 5. Materialismo, a gente vai falar sobre elas detalhadamente, cada uma delas. O panteísmo, o deísmo, o dogmatismo, é o A pelo M, e o espiritismo. E se a gente pudesse associar ou reunir essas 5, a gente poderia associar essas 5 alternativas em 2 grandes alternativas. O materialismo e o espiritualismo. Antes, a gente gostaria de explicar o seguinte. Quando a gente vê o ismo, né, em português, o sufixo, ele quer dizer doutrina, conjunto de ideias, conjunto de crenças. Então, quando a gente fala de materialismo, é crença, ou sistema de doutrinas, ou conjunto de ideias no material. Ou seja, as nossas ideias se baseiam apenas no aspecto material. E quando a gente colocou ali espiritualismo, seria a crença, né, ou seriam as ideias, o conjunto de ideias baseadas no espiritual. Então a gente vai conversar agora sobre essas alternativas
que Kardec propôs para a gente nesse ensaio, nesse artigo. No materialismo, né, o que a gente pode entender, e foi uma doutrina que ganhou bastante força no início do século XX, justamente em oposição ao, vamos chamar de velho espiritualismo, né, o dogmatismo que era, né, a crença vigente, né, desde a Idade Média, né, que veio com seus dogmas contra os quais ninguém podia pensar, ou contra os quais não se podia opor, né, não se podiam apresentar argumentos que mostrassem que aquela explicação não correspondia à realidade. Então ele veio como resposta, esse materialismo baseado no cientificismo, baseado puramente na ciência, ele veio como resposta a esse dogmatismo antigo, né, que se arrastava desde a Idade Média. E o que o materialismo propõe? Que a inteligência, que todos nós temos, é uma propriedade da matéria. O homem nada é antes nem depois. Porque se o que nos move, né, a nossa vontade, a nossa inteligência, a ação, ela é uma característica, ela é uma propriedade da matéria, segundo o materialismo. Não há o que o espiritismo mais tarde, como a gente vai ver, não há esses dois princípios, entre princípio inteligente e princípio material. A inteligência seria uma característica da matéria. Então, a gente pode, a partir, né, dessa crença, a gente pode ver como o materialismo foi, obrigado. Tá em verde. É? Tá, isso. Pode ir mais 1, 2, 3. Pode ir mais um. Mais um. Beleza. Então, com base no que a gente conversou, como é que o materialismo, se ele considera, né, como a inteligência, como uma propriedade única e exclusivamente da matéria, que o homem não existe antes, nem vai existir depois, é aquela história, né, do pó viemos, ao pó voltaremos, como é que ele vai responder essas questões? Obrigado. Essas questões aqui. Como é que ele vê o aspecto relativo aos gozos materiais? Como as únicas coisas reais. Se ele se baseia no material, é isso que importa. Né? Os gozos, o aproveitar, né, todos os bens de que ele dispõe, ou que estão ao dispor dele, é a única coisa que ele necessita e que é real para ele, para o materialista. E as afeições morais? Elas não têm futuro. Os laços morais? A morte, como a gente imagina que depois da morte não vai haver nada, segundo o materialismo, os laços morais são quebrados, não existe um prosseguimento desses laços morais. A morte os quebra sem remissão, ou seja, sem volta. Não existe outra alternativa. E quando o sofrimento, por exemplo, o materialista passa por uma situação de extremo sofrimento, o suicídio passa a ser para ele uma solução racional e lógica para atenuar. Se não existe nada antes, nem existe nada depois, então para ele é lógico que ele procure esse tipo de saída para atenuar ou para se livrar daqueles sofrimentos. A luta contra os maus pendores, contra as nossas más tendências, é inútil, porque não vai haver nada depois, né? E qual é o lema? Viver cada um para si o melhor possível. Então, a gente consegue imaginar que se a nossa sociedade fosse regida por essa doutrina, a gente estaria fadado a uma
há uma degradação, não haveria uma sociedade. Porque a sociedade ela é baseada em direitos e deveres. Né? Se nós estamos em sociedade, é porque nós temos os nossos direitos, mas ter os nossos direitos implica em respeitar os direitos dos outros. Se a gente não vê futuro nisso, essa doutrina ela decreta o fim da sociedade. Né? Então Kardec coloca essa ideia dessa maneira. Deveres sociais sem fundamento, o bem e o mal são meras convenções, e o único freio social que haveria, né, segundo, né, se nós vivêssemos segundo essa filosofia, seria a lei civil. Bom, doutrina panteísta. O que Kardec explica para a gente? Então vamos ver a palavra. Né? Então a gente já falou que o panteísmo, ismo é doutrina. Né? O tel vem de Deus e o pan é de todo. Como a gente teve nos Jogos Pan-Americanos, envolvendo todos os países do continente americano. Então, o que essa doutrina ela propõe? Existe o princípio inteligente, que é separado do princípio material, mas aí é que entra essa questão do panteísmo. Esse princípio inteligente, né, que vai ser individualizado, vai ser a alma, ele é tirado de um todo universal, tá? No momento em que a pessoa, em que a criatura nasce, e quando a criatura morre, a gente está falando do futuro, né, sobre essas 5 alternativas da humanidade, quando a criatura morre, ele volta para esse todo universal. Ou seja, é como se fôssemos gotas do oceano. Ou seja, a gota é extraída, passa por um determinado ciclo, né, um ciclo evolutivo, né, em que um ciclo comum a todo processo biológico, né? Nasce, cresce, reproduz e eventualmente vai morrer, né? Vai fenecer, vai falecer, e a volta é justamente para esse todo universal. A gente vê, né, que embora essa doutrina já admita esses dois princípios, tanto a matéria quanto o espírito, a gente vê que, em termos de consequências morais, as consequências são basicamente as mesmas do materialismo. Por quê? Porque se a gente volta, né, para um todo universal, o Fernando, quando voltar lá para o todo universal, vai deixar de ser Fernando, porque eu vou fazer parte daquela grande sopa, daquele grande oceano. Então, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, não vai ter importância. Porque eu não vou ser o Fernando, eu vou voltar a fazer parte do oceano, eu vou perder a minha individualidade. Então, essa doutrina, apesar de já reconhecer que existe a matéria e existe o espírito, em termos de consequências morais para o nosso dia a dia, ela não difere das consequências que a gente viu que estavam descritas no materialismo. Né? Sem individualidade, sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse, né? Após, né, esse grande dia. As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. A gente viu que já existe algo a mais, mas em termos de consequências morais, estamos ainda no mesmo ponto, né? Aí passamos para o deísmo, né? A doutrina deísta. Novamente, deísmo é crença em Deus. Então, se a gente perceber, eu estava revendo esse estudo ontem, se nós nos lembrarmos da primeira parte do Livro dos Espíritos, que a primeira parte é das causas primárias, quando Kardec vai discutindo sobre os elementos que constituem o universo, e os espíritos respondem, eles esclarecem que eles falam sobre a Trindade universal, não confundir com Santíssima Trindade, que é outro departamento.
A trindade universal são os 3 elementos que constituem o universo. E quais são eles? O espírito, a matéria e, acima de todos, né, regulando todos como inteligência suprema e como causa primária, Deus. Então a gente percebe que essas doutrinas que Kardec apresenta, elas vão num crescente de acordo com o progresso nosso, com a nossa própria evolução. Porque o que a gente percebe primeiro? A gente percebe primeiro o que é concreto, o que está na nossa frente. Né? E a gente vê isso muito na evangelização. Quando a gente quer transmitir um conceito extremamente abstrato para a criança, a gente tem que partir para uma atividade. É a partir daquela atividade, quando a gente está mexendo com material, seja com cola, com barbante, com o que quer que seja, ali a gente vai fazer a transposição do concreto para o abstrato, para que a criança possa entender o conceito. E é o que acontece com a gente. O que a gente percebe primeiro? A gente percebeu primeiro a matéria, que foi essa questão da doutrina materialista. Aí a gente percebe que existe alguma coisa a mais, né? Como a gente viu ali, o panteísmo, existe a alma, mas a gente ainda tá caminhando, né? O conceito, a ideia ainda não está muito clara para a gente, porque as consequências são basicamente as mesmas que seriam se só existisse a matéria. E agora a gente já consegue perceber o outro elemento, que é Deus. Então a gente já tem a ideia aí do que seja matéria. A ideia ainda está um pouco, né? Ainda não está muito clara, mas vamos lá. Mas já temos a ideia. A matéria, o espírito e Deus. Então a gente vê que a maneira como Kardec apresenta as doutrinas, elas vão num crescente. Elas são didaticamente graduais. Né? E exatamente é como a nossa evolução é. A gente caminha passo a passo, a gente não dá saltos. Né? Então vamos lá. Então, no caso, o Kardec apresenta o deísmo em duas, se a gente pode dizer, duas categorias distintas. Ele apresenta primeiro os deístas independentes e depois os providencialistas. A gente vai explicar o que é isso. Aqui, no caso do deísta independente, existe Deus como criador do universo, existe Deus como criador das leis do universo. Mas talvez eles possam ter sido levados, né, vamos dizer, a ler literalmente a Gênesis, né, quando é dito ali que Deus descansou, né, no 7º dia. O que eu quero dizer com isso? Que esses deístas, eles acreditam que a partir do momento que Deus criou todo o universo e todas as leis, ele de nada mais se ocupa. Né? As coisas, os sistemas funcionam por si sós. Por isso que Kardec chamou de deísta independente. Né? Porque a partir de determinado momento, né, Deus deixou de lado a obra, né? A obra já estava criada, as leis já estavam criadas e tudo ia funcionando de maneira independente, de maneira automática, vamos dizer assim, né? O que é interessante, né? Porque eu vou até colocar o que Kardec... se a gente pensa, né, dessa maneira, ou seja, se a gente nega qualquer intervenção providencial na vida do homem, né, aqueles que pensam dessa maneira, são como crianças que se julgam muito ajuizadas para se libertarem da tutela, dos conselhos e da proteção de seus pais, ou que pensam que não devem estes ocupar-se mais com eles. Olha o orgulho ali presente. Quer dizer, então a gente imagina a título de... A gente justifica assim: Deus é tão superior, Deus é tão supremo, que ele não faz sentido ele se preocupar com a obra dele. Então é por isso que as coisas andam automaticamente. Essa é a nossa justificativa. Mas que, na verdade, o que está por trás disso? É o nosso orgulho, né, em recusar ou em ver não com bons olhos que nós estamos submetidos a essa providência divina. É o orgulho. E, além disso,
Olha o egoísmo aí presente. Sob o pretexto de glorificarem a Deus, demasiado grande, né, para se abaixar até as suas criaturas, fazem dele um grande egoísta. Ou seja, a gente transfere o nosso egoísmo e caracteriza Deus dessa maneira. Por quê? Porque nós rebaixamos Deus até o nível dos animais que abandonam suas crias à natureza. Se nós, né, falíveis ainda, imperfeitos, com os nossos filhos a gente não faz isso, imagina Deus, que é a perfeição. Né? Então, a gente vê aqui que esses conceitos, né, quando eles são justificados pelo que a gente tem dentro da gente. Em azul, que a gente pode ver nitidamente o orgulho, e em vermelho aqui a gente pode ver nitidamente o egoísmo. É a mesma coisa, é interessante, é sob pretexto, né? É interessante que é como se a gente fizesse a seguinte raciocínio. Deus é amor? Todo mundo concorda? Ok, Deus é amor. Aí vamos supor que, eu não vou falar tão diretamente não, mas vamos supor que nesse papo que eu esteja conversando, a gente construir argumentos, né? E em cima de outros argumentos para a gente chegar a uma conclusão. Vamos supor que a gente seja levado aqui a acreditar que, eu falei, Deus é amor, ok. O amor é cego, a gente não costuma dizer isso? Né? O amor é cego. Aí vamos supor que todo mundo diga assim, o amor é cego. Steve Wonder é cego. O que eu posso considerar? A partir da primeira proposição, segunda e terceira, eu posso dizer que Deus é Steve Wonder. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a partir de e isso a gente chama em filosofia, a partir de uma falácia, ou seja, a partir de um argumento falso, eu considero ele como verdadeiro e sou levado a outras conclusões, ou seja, eu vou chegar a uma conclusão falsa no final. Que é aqui, é o tal do pretexto. Qual é o pretexto de considerar que Deus é independente, né? Que Deus criou e não mais se ocupa da obra da criação? De glorificarem a Deus demasiado grande para se abaixar até as suas criaturas. Que, na verdade, isso está mascarando o quê? O nosso orgulho, que se sente ferido por se ver subordinado a algo superior. Não sei se o exemplo ficou mais fácil, mas é engraçado como a gente, a partir de argumentos falsos, a gente é levado a ter consequências erradas, a ver resultados ou a chegar a conclusões equivocadas também, né? Aí, além dos deístas independentes, a gente vê, o Kardec categoriza a outra classe, né? Dos deístas providencialistas. Nesse caso, Kardec explica que eles já admitem, né, a intervenção providencial na vida do homem, mas ainda a gente poderia dizer que ainda de uma maneira difusa, de uma maneira não muito clara, porque, por exemplo, eles não admitem o culto exterior a Deus, ou seja, o culto exterior, o que a gente pode imaginar? O que a gente pode entender pelo culto exterior? O louvor a Deus. O louvor seria o reconhecimento a Deus por todas essas dádivas que nós temos. Então, a gente vê que está no caminho, né? Já reconhece a providência, né, divina, mas ainda em termos de atitudes, em termos de consequências, a gente ainda não vê muita diferença. Vamos partir para a quarta alternativa, que é a doutrina dogmática. Então, aqui na doutrina dogmática, a gente vê que a alma, independente da matéria, ela é criada por ocasião do nascimento do ser. Beleza. Só que aqui já é diferente, né? Após a perda do corpo material, ela sobrevive e conserva a sua individualidade após a morte, né? Só que, né, aqui já existe a grande, vamos dizer assim, a grande diferença, porque se nós temos a nossa individualidade conservada, então o que nós fizermos, o conjunto de ações que nós tivermos aqui enquanto encarnados, eles vão ter alguma consequência para esse grande dia, para esse futuro,
né? Então, já vai existir. Então, como o materialista acreditava ali que o único freio social era a lei civil, nesse caso já não é. Nesse caso, ele sabe que essa doutrina, ela explica que exatamente vai haver alguma consequência. Porque se eu tenho se a alma, que é independente da matéria, se ela conserva a sua individualidade depois, né, do desencarne, então existe alguma consequência moral. O que a situação em que eu me encontrar, né, como desencarnado, ela vai guardar relação com a maneira como eu vivi. Só que, né, a questão aqui é a seguinte: a partir da morte, o destino da alma é irrevogável. Ou seja, a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente tiver de fazer agora. Chegou ali, que é o que a gente vê com essas doutrinas dogmáticas, que a gente vê que é o espiritualismo, de uma maneira geral. Sem citar nomes de doutrinas, porque a questão aqui é a seguinte, né? O espiritismo não é melhor nem pior que as outras doutrinas. Se todas as doutrinas existem, as espiritualistas, né, que nos levam, né, a ter essas consequências morais, que nos incitam a sermos cada vez melhores, se todas essas alternativas existem, é porque nós precisamos dessas alternativas, né? Então, se tem pessoas que estão felizes em determinadas seitas, em determinadas doutrinas, e estão se tornando melhores, é essa a ideia. É esse o objetivo. Tá? Mas, então, quando a gente imagina que o nosso destino está irrevogavelmente fechado, selado, né, depois da nossa morte, aí é que surge aquela questão, aquela ideia, né, do céu e do inferno. Né? Porque se nós... porque justamente o céu e o inferno veio com essa conotação, né? Para os maus, né? Para quem não conseguiu, né, atingir, né, um determinado grau de perfeição, né, para eles vão ser destinados castigos perpétuos, né, e irremissíveis no inferno. É essa a ideia. E os bons, né, vão ter também aquela visão de Deus, aquela vida contemplativa, né, aquela rede esperando com aquela água de coco, aquela visão bem, né, bem maniqueísta, né, ou né, tudo maravilhoso, ou, né, o apocalipse, né, ou a catástrofe, né. E a gente vê que essa doutrina ela não é consoladora, né. Ela além de não ser consoladora, né, ela nem para quem fica, né, para quem perde algum ente, e nem para quem vai, né? E ainda, além disso, a gente ainda vê que, como a gente estava falando dessa questão, né, da ideia que a gente tem, da percepção que a gente tem de matéria, de espírito e de Deus, a gente, essa doutrina ela deixa várias questões sem respostas, ou com respostas que fariam com que nós pensássemos que Deus seria injusto, seria imparcial. Por exemplo, aí Kardec propõe algumas perguntas aqui, que a gente vê que, se a gente imagina, né, se a gente entende que a alma é criada por ocasião do nosso nascimento, ela conserva a individualidade dela após a morte. Mas se todos nós partimos de um mesmo princípio, né, como é que a gente poderia explicar as disposições inatas, os talentos de cada um? Alguém tem uma habilidade para mais uma área do que para outra, tanto intelectuais quanto morais, se a alma é criada no momento do nascimento. Essa questão fica sem resposta, né? Ou pelo menos fica sem uma resposta lógica, né? Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que elas vão para uma vida bem-aventurada? Se a gente imaginar a criança, né, então ela vai, vamos dizer assim, ela vai para o céu, né? Por quê? O que ela fez para... Se ela não teve oportunidade nem para desenvolver o bem, nem para desenvolver o mal, por que ela vai ter um ou outro destino? Então, é uma questão que fica sem resposta também.
por que são recompensadas sem terem podido fazer o bem ou privadas de uma felicidade perfeita sem terem feito o mal? Se a gente imagina que começou do momento que a gente nasceu, essa questão fica sem resposta também. Qual a sorte dos cretinos e idiotas? Cretinos e idiotas aqui é o termo que era utilizado para, traduzindo, né, para o século XXI, para os deficientes mentais. Tá? Então, porque... Então, e aí? Se eles não têm... Não têm teoricamente, vamos dizer assim, se eles não têm consciência dos seus atos, né, como eles podem ser responsabilizados? Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença? Se a gente imagina, né, que tudo começou por ocasião do nascimento, por que uns nascem sãos enquanto outros nascem doentes? Não faria sentido também. Qual a sorte dos selvagens e de todos os que forçosamente morrem no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza mesmo? Aqui, os selvagens, a gente pode também traduzir como, por exemplo, os povos indígenas, né? O que está dizendo aqui que ainda estão afastados da civilização, que estão vivendo um outro estágio evolutivo, mas se a gente considerar que eles não tiveram a oportunidade, né, de chegar, né, ou não tiveram até a oportunidade, né, de chegar a um aspecto, a uma evolução, tanto em nível intelectual quanto moral, e aí? Como é que a gente pode responder? Como é que essa doutrina poderia responder a essa pergunta? Por que cria Deus umas almas mais favorecidas que outras? Aí a questão de Deus como injusto, como imparcial. Por que chama ele a si prematuramente os que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo? E por que Deus criou anjos em estado de perfeição, sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações, né, nas quais, nessas provações, elas teriam maiores probabilidades de sucumbir do que de sair vitoriosas. Então, sempre a questão, né, essa visão, né, de Deus imparcial, de Deus injusto, se a gente admite que tudo se inicia no nascimento e que a nossa sorte, o nosso futuro, né, após nosso desencarne, ele está irremediavelmente selado, né? Qual é a quinta proposta, né? É justamente o Espiritismo. E como é que a gente vê, né, como o Espiritismo ele consegue, né, a partir, né, dos seus fundamentos, como é que a gente conseguiria responder a todas aquelas perguntas que a gente viu? No nosso caso, né, e é um dos princípios básicos, né, da doutrina, a gente fala da sobrevivência e da preexistência da alma. Ou seja, a alma continua sendo independente da matéria, só que ela preexiste, ou seja, ela existe antes da matéria. Ou seja, quando nascemos, a alma não foi criada naquele momento, né? Ela já foi criada, né, porque nós estamos aqui num determinado nível de evolução. Porém, nós todos tivemos o mesmo princípio. Como a gente pode se lembrar do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem para Kardec que o princípio inteligente, o Espírito ele é criado simples e ignorante. Então, todos nós tivemos esse princípio, que não foi agora, que não foi, com certeza, por ocasião do nosso nascimento. Eu não saberia precisar quando foi no caso de cada um, nem no meu próprio, né? Mas com certeza não foi agora, né? Então, na verdade, o que nós somos agora, né? O espírito que nós somos agora, ele é resultado, né, de uma sequência de experiências que tivemos e de uma sequência de aprendizados que viemos adquirindo ao longo dessas encarnações, dessas oportunidades.
Então, aí já há uma primeira diferença em relação à doutrina que a gente apresentou anteriormente. Né? Ou seja, o espírito, a alma, preexiste ao corpo. Ok. Acrescenta ainda Kardec que a vida espiritual é a vida normal, é a nossa vida normal, por incrível que possa parecer. Né? A gente vive como se a vida espiritual fosse, né, um departamento bastante especial e, vamos dizer assim, restrito em determinados momentos. Né? Mas, na verdade, é o contrário. Né? A vida material, a nossa experiência corporal é que ela é especial, vamos dizer assim, e que ela é temporária, porque o que vai existir, o que existia antes da matéria, o que vai continuar existindo depois, é o nosso espírito. A gente vai trocando de roupa como quem troca de uniforme. Né? Isso, quando a gente diz, a gente não está menosprezando, a gente não está dando uma importância menor ao nosso corpo. O nosso corpo é presente divino. Né? É a nossa ferramenta de trabalho para a gente poder evoluir, para a gente aprender, como Joana de Ângeles fala, né? Para a gente poder desenvolver as duas asas, tanto a asa do intelecto quanto a asa da moralidade. Se a gente vir um passarinho, se ele só tiver com uma asa, ele não vai conseguir voar. Então a gente precisa dessas duas asas desenvolvidas, né? Para a gente poder alçar voos cada vez maiores. E para isso, a oportunidade de estarmos aqui, a experiência corporal, ela é fundamental. Né? Mas nós evoluímos tanto aqui quanto no mundo espiritual, em oposição ao que a doutrina dogmática preconizava, que ao chegarmos, né, ao desencarnarmos, acabou ali o resultado final, então a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Então a gente vê aqui que o Espiritismo nos esclarece que esse processo evolutivo ele acontece a todo momento, ele é contínuo, estejamos aqui encarnados ou desencarnados. E que o nosso estado feliz ou infeliz, ele depende do que a gente fizer ou deixar de fazer. Então, se a gente puder trazer as perguntas, né, que a gente se fez na doutrina anterior, a gente já pode ter uma ideia melhor para responder a essas perguntas. Então, se a gente, de onde viriam então essas disposições inatas, essas disposições intelectuais e morais? Da nossa conquista, da conquista de cada um, que a conquista minha é diferente da sua, que a sua é diferente da dela, apesar de estarmos todos aqui, né, envoltos, né, na mesma experiência, só que cada um vai absorver de uma maneira. Né? Então, daí a gente consegue explicar com mais clareza por que alguns têm uma facilidade, vamos dizer, para matemática, outros têm para ciência, outros têm para as ciências sociais, enfim, são as experiências, né, nas quais o espírito imortal estagiou e aprendeu. Então, a gente aprendeu nessas áreas e agora a gente vai desenvolver as outras áreas. E é assim que caminha. Né? A evolução caminha dessa maneira. Então, qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Kardec vai explicar que as crianças, elas são espíritos também, que são mais ou menos desenvolvidos de acordo com as conquistas que elas adquiriram nas encarnações passadas, inclusive na própria encarnação. Eu sei que para os pais a gente não posso falar que eu não sou pai, mas eu lido na evangelização, que a gente tem dificuldade em ver as crianças como espíritos que trazem, né, as suas experiências, que trazem as suas conquistas e que trazem os seus pontos a serem corrigidos, né? E às vezes os pais, os educadores, eles imaginam que a criança está ali, né, que é uma massa, né, informe, né, que ele vai modelar de acordo com o seu bel prazer.
até a fase da infância é a fase em que a gente consegue, né, influenciar vamos dizer assim, influenciar mais, né, aquele espírito que ainda está em formação, para a gente poder incentivar as conquistas boas e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas nunca desconsiderando, né, as conquistas daquele espírito que está ali, que está envergando um corpo infantil, mas que é um espírito milenar como nós somos, né? Então a gente vê que o Espiritismo traz resposta a essa pergunta. Por exemplo, como a gente falou, né, que os cretinos idiotas, né, são eram os termos empregados para a gente se referir aos deficientes mentais, deficientes físicos de toda sorte. Então, como a gente imagina, né, como a gente já tem a ideia, né, de que a alma preexiste e ela vai continuar, se aquela situação se apresenta para aquele espírito, é que existe uma finalidade providencial. Né? Existe uma finalidade para que aquele espírito seja tão cerceado, né? Seja tão limitado na manifestação, né, da sua inteligência, na manifestação da sua vontade. E provavelmente, né, é claro que a gente não está aqui a dizer isso aconteceu porque na encarnação passada aconteceu isso. É interessante como a gente às vezes é muito cartesiano em relação a isso. E André Luiz, no Sinal Verde, no livro Sinal Verde, ele diz para a gente que nas encarnações a gente paga em prestações as dívidas que a gente adquiriu no atacado. Então a gente adquiriu aquela porção, né? Mas a gente paga em prestações. Por quê? Porque a providência divina, a misericórdia divina é muito maior do que a gente imagina. A gente ainda não tem condições de enxergar o quão grande é a misericórdia divina. Então, e quando a gente se vê, né, se vê diante de uma situação dessa, a gente é levado, poxa, mas não seria melhor para ele se desenvolver, que ele não tivesse esse empecilho, esse impedimento? Às vezes, é um espírito tão rebelde que precisa daquela prisão temporária para aprender a refletir. A gente não faz com a criança, senta ali no canto para refletir, para pensar, né? 1 minuto, 2 minutos, de acordo com a idade. É o que Deus faz com a gente. Na verdade, somos crianças ainda aos olhos de Deus. Né? Pô, meu filho, você fez tanta coisa errada, mas você vai passar essa encarnação pensando. Olha a oportunidade. Olha aí a misericórdia divina. Olha aí a gente pagando em prestações o que a gente adquiriu no atacado. Né? Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença? Vem nessa mesma linha que a gente estava conversando. Qual a sorte dos selvagens e de todos aqueles que forçosamente morrem no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza mesmo? Não é o fim, né? A morte não representa o fim. Ela representa apenas uma passagem de um estado para o outro, né? E que futuramente teríamos outras e outras oportunidades, sempre por acréscimo de misericórdia divina. Porque Deus cria umas almas mais favorecidas que outras. A gente vê que não faz sentido isso. Que, na verdade, o que acontece é que, apesar de todos aqui, se nós tivéssemos todos rigorosamente as mesmas oportunidades, teríamos níveis, muito provavelmente, teríamos níveis diferentes de aproveitamento. Com certeza. Então, não é a questão de Deus criar umas almas mais favorecidas que outras. É nós aproveitarmos mais ou menos as oportunidades que nos são dadas. Por exemplo, no livro A Caminho da Luz, a gente tem a informação dada por Emmanuel que Jesus, por exemplo, né, foi um espírito que evoluiu em linha reta. O que é evoluir em linha reta? Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre o bom caminho e a porta larga, né? E o caminho equivocado, vamos dizer assim. Né?
A gente precisa, para a gente evoluir, a gente precisa errar? Não. Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Os espíritos precisam passar pela fieira do erro para evoluir? Os espíritos respondem, pela fieira do erro, não. Mas sim pela fieira da ignorância. Ignorância é o desconhecer. Então a gente não nasce simples e ignorante, a gente não é criado como espírito mortal simples e ignorante. E esse é o nosso ponto de partida, que é comum a todos. Agora, a partir dali, o que a gente vai fazer com as oportunidades que nos forem apresentadas vai depender do nosso livre-arbítrio. Né? Porque chama ele, né, chama Deus a si, prematuramente, os que teriam podido melhorar se vivessem mais tempo, mas já estamos começando a chover no molhado, né? Que é justamente a questão de que não é prematuramente, existe todo um planejamento por trás disso, aquilo é uma etapa que vai dar origem a outras etapas e assim sucessivamente. E porque Deus criou anjos em estados de perfeição sem trabalho. Não é o que acontece. O que a gente entende, ou que a gente chama de anjo, é um espírito puro que chegou àquele estado de espírito puro por mérito pessoal, por trabalho, pelo aproveitamento das oportunidades que ele teve ao longo de todas as encarnações. Isso. Bom, a gente também, quando a gente estuda sobre espiritismo, a gente sempre fala, ou a gente ouve falar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, que o espiritismo ele tem um aspecto filosófico, ele tem um aspecto científico e ele tem um aspecto religioso, né? E uma vez eu, assistindo a uma palestra, tive uma imagem muito bonita, né, que é filosofia, religião e filosofia, ciência e religião. É um triângulo que não se fecha. Não se fecha porque ele está sempre aberto a novas ideias, a novas coisas, a novos raciocínios, a novas argumentações. E é interessante que se a gente imaginar, né, esse triângulo, né, esses dois vértices aqui, a gente poderia imaginar como um sendo a filosofia e o outro a ciência. Mas a base tem que ser sempre a religião. A religião no sentido do aspecto moral, da transformação de cada um. Não adianta a gente saber, né, sobre essas consequências filosóficas, né, que se a gente puder categorizar, é um artigo eminentemente filosófico, né, de Kardec, mas que traz consequências morais extremamente importantes e grandes para o nosso dia a dia. Porque se a gente se reconhece, né, como esse espírito imortal, que não nasceu, que não foi criado no momento do nascimento do nosso corpo, se a gente se reconhece como viajor mesmo, né, que já vem com uma mochila cheia de coisas boas, né, que já adquirimos, mas também tem algumas coisas que precisam ser trocadas, ser transformadas. Né? E existem alguns sentimentos que estão dentro da gente que ainda precisam ser trabalhados. Né? Então, se a gente se imagina dessa maneira, e se a gente passa por essa ou por aquela circunstância aqui encarnado, é para a gente pensar. Será que eu estou passando por aquela aprovação, por aquela dificuldade? Mas a gente sabe, né? É espírito, matéria e Deus. Se Deus está... Se existe a providência, como a gente falou, né? Qual é a lição que Deus quer que eu aprenda a partir daquela dificuldade? Porque tem que ter sempre uma lição. Se Deus é a inteligência suprema, como os espíritos respondem na questão número 1, tudo que a gente passa é supremamente inteligente. Todas as circunstâncias pelas quais a gente passa, elas têm uma finalidade. Agora, a gente tem que se perguntar a todo momento, né? Qual é a finalidade dessa dificuldade pela qual eu estou passando? Que lição que eu posso aproveitar a partir daquilo? É esse o grande... eu entendo que é esse a grande mensagem que Kardec quer deixar aqui. Né? Além do lado filosófico, além do aspecto filosófico, do aspecto científico, é esse aspecto religioso como sendo a base, né,
para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então foram esse o resultado das reflexões do estudo de hoje. Recomendo, né, quem não é uma obra com a qual não tinha muito contato, mas Obras Póstumas tem muitos artigos interessantes que nos fazem refletir e pensar sobre a nossa vida, a nossa própria vida, não como pessoas que têm uma profissão aqui, que estão morando temporariamente aqui nos Estados Unidos, que daqui a pouco vão para outro lugar, ou algo dessa maneira, mas com uma visão mais ampla, como espírito imortal mesmo, que está caminhando rumo à perfeição, né? Que essa é a nossa única fatalidade, é que vamos ser perfeitos. Tá? Bom dia para todos.